Olá, sejam bem-vindos ao canal Zara Mística. Meu nome é Fátima e eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma tiragem amorosa, né? Então a gente vai querer, a gente vai saber aqui qual é o desfecho dessa situação que vocês se encontram neste momento, tá bom? Então faça a sua escolha. A primeira opção é o citrino dourado, a segunda opção a hematita e a terceira opção a jaspe vermelha. Vamos saber como fica essa situação, qual que é o desfecho. Lembrando que são tiragens coletivas, adaptem aí ao contexto de vocês, tá bom? Eu vou iniciar para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês ainda não se conectaram, né? Dá uma pausa aí no vídeo, escolhe com o coração, né? Se quiser ver mais de uma opção, fique à vontade. E eu vou dar início aqui. Eu vou tirar primeiro as energias aí de como tá essa situação para eu ver o desfecho para vocês. Tarô, como tá essa situação? Eu quero saber o desfecho. Valete de ouros, cavaleiro de espadas e muito. Vamos lá. Baralho cigano na mesa, ou Pchauriô, eu quero saber, povo cigano, como tá essa situação amorosa e qual é o desfecho dela? O Pchauriô, como tá essa situação amorosa e qual é o desfecho? Bom, vamos lá. Vou ajeitar aqui. Aqui é uma relação que talvez começou um pouquinho mais devagar, né? Entrou, às vezes, numa racionalização muito grande, né? Na verdade, aqui foi. As coisas estão indo mais para o lado racional do que de fato a situação seja. Mas o que está levando a isso? Mesmo que entre vocês, né, decidiram, por exemplo, nós vamos terminar, né? E eu vejo que foi por um lado não porque queria que isso acontecesse, mas foi por uma razão, né, por uma lógica que talvez isso não pudesse acontecer, né? Pode ter sido algo nesse sentido, na questão de eu quero, mas eu tenho que ir para o lado da razão, né? E aí o que que acontece? Mesmo assim, existia aquela coisa, né? De finais de ciclos que não são dolorosos, na verdade, mas que são, sabe quando aquilo tem que terminar? É isso que eu vejo nessa energia. Bom, o que está acontecendo agora? Eu vejo que o desejo é muito forte aqui, né? Então tinha essa coisa de desejo muito forte, criando uma estabilidade. A coisa estava boa, né? Tava bem, tava feliz. Só que houve talvez aqui, vai haver aqui, né? Como tá essa situação? Vai haver aqui
é como eu falasse assim, olha, sabe quando a pessoa acende uma luz e ela fala assim, será que é isso mesmo que eu quero? Então se vê que é uma pessoa que ela não tá feliz, tá? Ela não tá feliz com a situação que ela tá vivendo no momento, né? Então vocês dois podem estar assim, né? Naquela situação de que é, eu, eu vislumbro por uma coisa e eu sei que vai dar ruim, né? É como se fosse nesse sentido. Bom, aqui pode ter uma distância geográfica entre vocês, tá? É, e o que eu vejo aqui? Que apesar de ter uma expectativa muito grande, aqui a tendência, né, esse desfecho é de haver alguma transformação e ou uma finalização, de fato, um fim de ciclo. E por quê? Porque apesar da saudade, né, porque aqui tem uma questão de saudade, sabe quando alguma coisa, a esperança perdida, tipo assim, eu não tenho mais esperança que isso possa acontecer de fato. Então há um bloqueio aqui, né? Aquela é uma pessoa que talvez não pode ser indiferente às coisas que ela vive, tá? Ou que está vivendo. Por isso que ela racionaliza, né? Então o desfecho aqui, o que pode acontecer? O que era às vezes uma coisa que era por acaso, talvez, uma coisa esporádica, né? Então veio com muita força, né? Caminhando para quê? Para mudanças, só que tem alguma coisa que breca, e isso pode ser, gente, a questão mais familiar, tá? Se essa pessoa tem uma outra pessoa ou, ou questão realmente de família, isso pesa muito para esse lado, tá? Então, o que acontece? Apesar de ter muita alegria, muita clareza do que essa pessoa quer viver, né? Ela quer viver, ela tem vontade, ela tem expectativas, ela não consegue devido a algumas situações que ela se encontra no momento. Então, isso gera uma perda muito grande, né? Um sentimento de perda muito grande. Mas é como se a pessoa quisesse finalizar algum desgosto, alguma, alguma, algum prejuízo maior que ela possa ter. É como se acontecesse isso. Então, no desfecho dessa relação, vocês podem até ter essa clareza muito grande do que vocês dois têm, né? Que é uma coisa legal, porém pode acontecer aqui de ter uma traição, isso não depende de você ou dessa outra pessoa, mas pode ter terceiros por trás disso, né? E isso causar um desgaste muito grande para essa pessoa, né? Para vocês, entendeu? Até para você mesmo. Então, a gente vê aqui que pode, né, ter aí sim essa distância geográfica, essa coisa, né, essa mudança que pode não acontecer, porque aqui fala de coisas inesperadas, né, que acontecem com a gente, mas a mudança está bloqueada, né? É como se tivesse um grande impedimento aí para vocês trilharem o caminho de vocês, tá?
E apesar de ter uma esperança, né, apesar de ter essa clareza grande dessa pessoa em relação a você, né, o desfecho dessa relação pode aí, infelizmente, gente, terminar com um fim de ciclo, né? Porque acaba a esperança. Porque o que acontece aqui, na verdade, nesse jogo? É aquela pessoa que ela não vê perspectiva no futuro. Por quê? Aqui pode ter um grande caso, né, de triângulo amoroso, onde a outra pessoa tem uma outra pessoa, ou até você mesmo possa ter outra pessoa, e aí fica aquela, né, não dá para se construir algo concreto porque tem um obstáculo no meio, tá? Infelizmente esse jogo veio assim, então o desfecho dessa relação é ainda assim ter alguma esperança, mas que neste momento existe uma finalização aí, né, dessa expectativa, dessa esperança que talvez une por conta que existe aí algum desgaste. O que eu vejo muito nesse jogo, o que eu vou falar para vocês de uma maneira mais simples? Aqui pode haver sim uma traição, né? Pode ser no caso de vocês, um trair o outro aí, alguma coisa desse tipo, mas eu vejo que tem muita coisa envolvido, né? Com terceiros. Então, sabe aquela pessoa que ela tá traindo, mas ela não tá gostando das coisas, né? E aqui pode ter um medo da descoberta, né? Das coisas saírem do rumo, né? Do prumo. Então, existe essa consciência, né? Que as coisas podem tomar um rumo totalmente diferente e isso vai causar muito desgaste. É como se essa pessoa, né, a situação de vocês não ficassem, podia ficar muito às claras e, e alguém magoar alguém aqui. Então, tá muito nítido isso aqui, tá? Então, mas aqui é uma coisa, né? Não dá para se perder a esperança, porque há muita coisa aqui que eu entendo que mesmo finalizando-se ciclos, né? Nessa tiragem o desfecho é finalizar, por conta de não ter alguma esperança em prol, né? Em relação ao futuro, há muitas mudanças que a espiritualidade pode vir a fazer ainda, tá? E uma grande transformação ainda pode acontecer. Então, gente, a gente sabe que o mundo gira, né? O mundo tá sempre girando aqui, então a gente tem que esperar as voltas aí realmente que o mundo dá, né? Porque aqui e é uma coisa, deixa eu ver o que essa pessoa ela sente por você, né? O que essa pessoa ela sente por você? Porque tá uma dor tão intensa aqui nesse jogo. Olha só, olha o que ela sente por você. Você traz para ela, para essa pessoa, uma mudança de rotina. Ela gosta de estar com você. Você traz para ela o aconchego. Olha que interessante, né? Por isso essa dor. Você traz o aconchego, ela gosta dos encontros, da harmonia que você traz para a vida dela. Então, os sentimentos dessa pessoa, você mudou algo dentro dela. É como se você tivesse mudado algo dentro dessa pessoa
e, e ela sente-se muito em harmonia com você, ela te admira, você mudou aí, você estava mudando a rotina dela e ela gosta assim de estar com você, tá? Porém, existem esses desafios aí que infelizmente tem que se enfrentar, né? Bom, gente, para quem se sintonizou na primeira opção, essa foi a resposta, nem sempre é das melhores, né? Mas a gente vai aí fortalecendo, né? Mas isso é uma energia, gente, que aparece, né? Na energia de hoje, né? Porque eu falo que a espiritualidade tem um poder imenso, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Por enquanto, o desfecho dessa história é aquilo que eu passei para vocês, tá? Há uma dor, mas é necessário. Então vamos lá, para quem se sintonizou na segunda opção, na hematita, eu vou tirar como tá essa energia de vocês. O povo gosta de ser racional, né? Vamos lá. Qual que é o desfecho? Como fica essa situação? Qual o desfecho? Baralho cigano, cigano Vladimir, Opchauriu. Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé. Vamos lá. Como tá essa pessoa? Qual é o desfecho? Vamos lá. Eita. Essa tá sofrendo, hein? Gente do céu. Vamos lá. Bom, aqui pode acontecer dessa pessoa estar numa rotina muito maçante no trabalho, né? Às vezes viajando, hora aqui. Então tem sempre isso aí, isso tá causando um desgaste muito grande até para a relação de vocês. Mas é uma pessoa que ela sofre, né? Porque ela tem aí um peso, né, para carregar. É como se ela tivesse um peso para carregar. É, é uma pessoa que ela tá, assim, a situação de vocês, né? A situação dessa história é de muita sobrecarga, pode ser até psíquica, tá? E é como se nesse momento a pessoa estivesse reconhecendo, né? Vocês reconhecendo aí é, uma certa coerência, né? Na questão de causa e efeito. Aqui pode ter um karma muito grande, né? Um aprendizado muito grande, né? Só que tá vindo aí de uma sobrecarga muito grande, né? Carregando um peso, por quê? Porque talvez pode ter outras coisas envolvidas, né? Como o trabalho também, né? Como as viagens, as mudanças que podem não acontecer. E aí existe aquela questão, né? De um lado, do outro, razão e emoção. E aí o que que acontece? Nesse caso, às vezes vocês optam mais pela razão do que pela emoção também, tá? Tem um grande hoje reconhecimento sobre isso nessa questão. E qual o desfecho? Eis a questão. O desfecho aqui, gente, hoje o jogo tá assim, né? Essa pessoa, ela. Aqui o desfecho pode ser sim uma finalização, um fim de ciclo, né? Uma ligação emocional sendo finalizada, porém, por quê? Pode ser por conta de insegurança, de ciúmes, né?
talvez essa pessoa fique muito tempo longe de você e isso te causa um certo, né, aquela coisa de dependência muito grande, tá? Porque aqui o desfecho é realmente aqui finalizar uma dependência emocional, né? Por conta que é o caso, né? É o que tem que ser feito, talvez, e por conta aí dessa rotina maçante que essa pessoa leva, né? Porque às vezes vocês estavam numa rotina também maçante, essa pessoa trabalhando demais, e você ou você, né? E isso causa um desgaste na relação. Por quê? Porque não há mudanças, né? Não existe uma mudança, está muito estagnado, né? Então existe essa sobrecarga em cima de vocês dessa situação. Então o que acontece aqui? O silêncio também, mas aqui pode ter um fim de um silêncio, né? Um fim aí de uma inércia, né? E só que aí o que acontece? Ainda não é aquele o desfecho aqui ainda pode ser de muita insegurança, de muitos ciúmes, né? E de muita possessividade, né? E isso deixando aí essa situação ainda meio preocupante, tá? Então o que acontece? Acontece que aqui é necessário reconhecer realmente a sobrecarga um do outro, tá? Porque às vezes é você também que está trabalhando demais, está fazendo coisa demais, e isso está agregando na relação amorosa. Mas existe aqui, até entre vocês, vocês precisam, né, tentar conversar mais, mudar essa rotina de vocês que está muito parada, porque aqui fala de uma rotina muito maçante, muito parada, esperando que as coisas acontecem, tá? Mas não existe muita mudança, né? Mas é necessário. Nesse caso desse jogo é necessário mudanças, né? Até de comportamento, porque realmente sim, pode ser uma pessoa muito possessiva, muito mandona, então aí tem um relacionamento meio tóxico, né? E isso acabar pesando, sofrendo as duas partes. Então aqui é necessário, porque se vocês não sair dessa rotina que vocês estão, às vezes até de falar muito, né? Não falar de vocês, na verdade, né? Não falar dessa situação. Aí pode realmente não haver mudanças e pode até haver um afastamento entre vocês. Mas isso vocês têm que mudar. Então, aqui me parece muito a lei da causa e o efeito, né? Um processo de aprendizado que vocês têm que passar para que evitem isso após um período, porque ainda tem sofrimento, medo e preocupação. Por exemplo, aqui eu vou te dar uma coisa. Se vocês estão, tipo assim, a relação tá parada, a pessoa tá trabalhando demais, você tá trabalhando demais e não tem mudança, pode ter aí um poder muito grande, né? Outra pessoa exercendo um poder muito grande em cima de você, na posse, numa certa obsessão, né? Que pode ter vícios. E isso acarreta o quê? O que o jogo fala especificadamente aqui é que não tem mudanças por enquanto, nesse momento presente. Então, se vocês continuar na mesma coisa que está vindo, sem uma mudança de rotina, sem plantar esse relacionamento para vocês de uma forma boa, a tendência aqui é ainda ter desgastes, né? Às vezes ser uma relação abusiva, né? De ciúme, de posse, de apego, de obsessão, mentira, sim, né? E aí, o que acontece? Entra naquele aprendizado, entra naquela estagnação de sofrimento, de arrependimento,
e de preocupações. Então, é necessário nesse momento deixar essa fase passar e mudar. Aqui existe, tem que mudar. Aqui é uma pessoa que pode estar trabalhando demais ou você está trabalhando demais. Então, tá buscando vocês estão trabalhando tanto e está deixando a relação para trás. E aí vocês é como se vocês quisessem um reconhecimento. Poxa, mas a gente não está saindo, mas é porque eu estou trabalhando, né? Então isso pode ferir aí vocês dois e aí acabar sendo aí uma relação um pouco tóxica, né? Porque aí pode causar insegurança, se talvez você vê que essa pessoa não mude, ou ela também, isso pode acontecer, tá? Então aqui é necessário mudar um pouco a rotina e mudar essas. Porque não adianta, gente, tem que ter um equilíbrio, né? Aqui a justiça fala muito do equilíbrio, né? Não adianta você ser reconhecido muito no trabalho e dentro de casa ter uma relação ruim, né? Então não adianta você pegar serviço, trazer o seu trabalho para dentro de casa e a sua relação tá uma, né? Então existe aí um ponderamento. Nesse jogo aqui, o desfecho se vocês não conseguirem conversar, mudar um pouco a rotina, sair um pouco desse silêncio, não há mudanças. E a tendência é ter um relacionamento muito mais inseguro, né? Muito mais desgastante, porque aí vai ter outro tipo de abusos ruins, tá? Então aqui eu desfechei. Deixa eu ver qual é os sentimentos também dessa pessoa em relação a você. Me parece aqui que vocês estão com o coração ferido por algo, e é por isso, tá vendo como que o jogo fala? Então aqui tem sentimentos, vem de sentimentos, mas talvez aqui pode haver um afastamento entre vocês por conta, né, de trabalho, por conta de rotina, e vocês terem esse afastamento e um ou outro tá com o coração ferido. Mas aqui existe o reconciliar, né, o relacionamento, existe aquela aliança, aquela parceria. Então é necessário mudar esses desafios que vocês estão enfrentando aí ultimamente, tá bom? Para quem se sintonizou na segunda opção, essa foi a resposta do jogo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, mas porque existe mesmo, né, gente? Às vezes a pessoa não tem um equilíbrio entre o trabalho e o amor, né? Aí acaba ficando aquela situação meio ruim. Vamos lá para quem se sintonizou agora na terceira opção, na jaspe vermelha, como tá essa situação e qual é o desfecho, né? E qual é agora, na verdade, a energia que está andando aí entre vocês. Vamos lá. Poder, poder. Vamos lá pelo baralho cigano. Como tá essa situação e qual é o desfecho dela para vocês, tá? Gente, mas o rato, hein, saiu em todas. Bom, vamos lá, o desfecho que saiu um pouco melhor, né? Ó, veja bem, existe aqui, né, nessa relação, existe uma coisa de muita importância. Que ao longo do tempo, talvez vocês construíram que
é o alicerce, a família, né? A felicidade, a importância que um outro, né? A importância que vocês têm um no outro. O que pode acontecer aqui é que aqui existe aquele, né, muito desejo, né? Existe, né, essa questão de bastante desejo, mas existe também aí, né, a pessoa que ela, na verdade, mesmo ela tendo muito desejo, ela é uma pessoa protetora, a relação de vocês é aquela questão mais, talvez mais séria, que deve estar acontecendo alguns problemas cotidianos, né, cotidiano aí entre vocês dois. Porque fala muito no momento presente, né, que existe aqui uma coragem de fazer acontecer, mas aqui vocês estão indo para o lado muito racional da coisa, tá? É uma pessoa, a relação de vocês, né, é necessário colocar os planos em ação. É assim que fala aqui. Bom, o que acontece? Aqui pode ter um afastamento entre vocês. Isso está causando um certo medo, uma certa preocupação, perda, né, de alguma admiração, talvez que você tinha por essa pessoa. E isso aí causando algum obstáculo muito grande, né? É uma certa frieza e uma certa indiferença na questão aí do amor, né? Por conta de medo, de preocupação, de mentiras que pode ter ocorrido, tá? Aí o que acontece? Nesse caso, perde-se a admiração, né? Porque tanta coisa, se fazendo tanta coisa, né? Aqui pode ter uma questão muito realmente de uma mentira, né? E isso gerou, ou vocês se afastaram por conta de alguma briga, alguma discussão, e isso está causando aí um medo, uma preocupação, alguma divergência, né, até de valores, e há um desgaste muito grande aqui, né? E isso está trazendo aí uma certa frieza, uma certa indiferença na questão de vocês, dessa relação amorosa, tá? E qual que é o desfecho? O desfecho é você aqui, por ser algo muito espiritual, aqui vocês devem ter um alicerce na espiritualidade, né? Esse afastamento vai ser até bom. Olha que engraçado. Eu vejo que você está esperando uma mensagem e eu vejo você bastante conectado à espiritualidade, esperando realmente aí a sua intuição falar, né? As coisas, a espiritualidade falar com você. Eu vejo que você já pediu um sinal aí para a espiritualidade. Aqui tem uma reconciliação e uma nova chance aqui, porque aqui provavelmente vocês estão sim separados, afastados e por conta de um grande impedimento que está tendo aqui. Aqui pode sim ser, no caso de aqui se ter uma família envolvida, não a família de vocês, mas tipo essa pessoa ter uma outra pessoa, ou você já ter aí uma estrutura familiar e aí compromete-se com essas duas realidades, né? Um é muito desejo, um é muito protetor, e aí acaba, né, que desgastando a situação. Então pode estar acontecendo muito isso. E a mesma coisa do outro lado, né? Se a pessoa tem uma outra pessoa, né? Se tem uma família envolvida nisso tudo, pode sim ocorrer, né? Você
traz um grande desejo para essa pessoa, aquela coisa, a força, a coragem, e do outro lado tem a proteção da estrutura familiar que tem que ser cuidada. Então, por isso que existe aqui um certo afastamento por conta, né, de um bloqueio muito grande, de um obstáculo muito grande, né, e acaba aí, talvez aí, sabe aquela coisa, eu desisto, né, dessa situação. Mas aqui a espiritualidade está muito conectada a vocês, existe aqui o equilibrar de muitas coisas, tá? A espiritualidade te dando respostas sobre tudo isso. Então você recebe uma mensagem, você vai sentir, né, que essa pessoa tá numa solidão, né, porque sente tua falta, né, sente a falta do contato entre vocês. E aqui sim vai ter uma recuperação de algo meio que inesperado, tá? Aqui você recebe uma mensagem meio que inesperada, né? E aí eu vou te falar que essa mensagem pode ser até um sinal, tá? Então preste atenção aí nos próximos dias. A espiritualidade pode falar com você aqui e você falar assim: isso foi um sinal? Foi um sinal. Porque é uma coisa que acontece muito inesperada, tá? Você recebe uma mensagem aqui de alguém que vai falar, né? Uma pessoa que tá sentindo, né, a tua falta porque tá numa solidão, né? E esse afastamento logo chega ao fim, né? Porque existe a reconciliação e a recuperação de algo, né? Uma segunda chance. E aqui pode falar-se muito, né? Que a espiritualidade trouxe alguns questionamentos para vocês trabalharem, né, dessa forma, de que dá para se recuperar, né? Dá para se envolver novamente. Então, eu vejo aí o corte, né, o fim desses obstáculos. Então, porque é uma fase que ela tá ruim, tá? Ela tá meio preocupante, meio turbulenta, mas a tendência é passar essa fase. É, tem aqui uma perda, né, de admiração, né? Eu acho que por conta aí dessa questão, né? Se você, né, com outra pessoa ou com essa mesmo que você, né, porque às vezes pode sim ser um caso de triângulo aqui, mas aqui você recebe mensagens, tá? Tira, sai dessa vibração de questionamentos, de incertezas, de insegurança. A espiritualidade vai te trazer um sinal, né? E esses desgastes tendem a se acabar e vocês realmente aí ter uma reconciliação, fazer as pazes, aqui é o equilibrar de tudo, tá? E os obstáculos que eram grandes se tornam até legais, assim, sabe como é aquela coisa assim, fala assim, ó, ainda bem que teve esse afastamento, ainda bem que teve essa, essa coisa, por quê? Porque o que é de vir é mais gostoso. É uma questão de sorte, né? É aquela coisa, olha, até que foi bom, porque parece que agora a pessoa tá vendo quem eu realmente sou, né? Entendeu? É bem isso que esse jogo traz. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de verdade dessa tiragem, tá? Eu faço sempre com muito carinho para vocês. Nem sempre, às vezes, a gente tem coisas que a gente não quer ouvir, mas tem que ouvir, né? É sem muito ego, né? Com o coração mesmo, às vezes é necessário, mas eu sempre o que o baralho fala, né? O que o jogo fala, eu tenho que falar para vocês. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário, deixa o like no vídeo como forma de gratidão.
se inscreve no canal, né? Pra gente juntos aí começar a trabalhar, né, numa egrégora de luz mesmo, tá? E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um grande beijo, até amanhã e tchau.